Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a fase crescente da lunação de Touro que a gente está tendo. Essa lunação ela iniciou com a Lua aqui casadinha com o Sol no dia 30 de abril e como o nó do norte estava ali próximo, nós tivemos um eclipse solar. Essa Lua ela já caminhou e chegou aqui em Leão e está formando um ângulo de 90 graus, ou seja, quando a gente tem esse ângulo de 90 graus, a gente tem aqui, olha, esse ângulo, o que acontece? Nós estamos em uma fase crescente. É claro que nós temos uma quadratura, né? Quando forma esse ângulo de 90 graus, nós temos uma quadratura e essa quadratura indica desafios, um momento de tensão. O que é esse momento de tensão numa fase lunar? A fase crescente é quando a semente ela já começa a germinar, já começa a brotar ali os seus raminhos e esses raminhos têm que perfurar esta terra. Então tem que fazer uma força, tem que fazer uma pressão para poder conseguir sair aqui e ir em direção ao sol que está lá brilhando, certo? Aí daqui a planta se desenvolve e lá na frente se torna a árvore que nos dá os frutos. Então essa é a fase que a gente pode comparar como uma fase que tem relação com o planeta Marte, que tem relação com a energia de Áries. É uma energia muito para fora, de ação, de movimento, de construção. É onde a gente começa a dar forma àquelas intenções que a gente plantou aqui na Lua Nova. Então as coisas começam a se desenvolver, a acontecer, a ganhar forma aqui. Só que, obviamente, esse período é um período que pede para a gente sair da inércia, que pede para a gente sair do achismo. Sabe quando a gente fica assim, será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Agora não dá mais para a gente ficar no si. Agora temos que colocar a mão na massa, fazer alguma coisa, ou então o seu projeto não desenvolve, as coisas ficam empacadas, às vezes a gente fica desanimado. Só que a gente tem que analisar aonde que está essa lua, né? Onde que está acontecendo essa angulação aí, esse ângulo de 90 graus. E esse ângulo está sendo formado com a lua no signo de Leão. Então, essa quadratura carrega, além de tudo, as características de uma energia de fogo ariana, que rompe, que vai para frente, que dá movimento. A gente tem a energia de Leão, que também é uma energia de fogo, de muita criatividade, que precisa de muita autoconsciência, autoconfiança e domínio, controle. Ou seja, quem está comandando as suas ideias, os seus gostos, para onde você quer ir, o seu desejo, é você. Você que está guiando esse carro. Né? Então, você é o rei da sua própria história. Você está reinando a sua própria história. Então, a Lua está nessa energia que pede muito para que a gente tome o controle da situação, para que a gente também se responsabilize por essas ações, por essas decisões, por essas escolhas, pelas mudanças, pelos movimentos que a gente vai dar. Então, o que é uma Lua crescente em Leão? Primeiro, essa lua ela é muito boa para você entender o seu papel no processo. Se você quiser imprimir a sua marca, deixar registrado alguma questão sua, pessoal, importante sua, essa lua crescente é maravilhosa para isso. A lua em Leão também ela é extremamente criativa e muito inspiradora, no sentido de lua, né? No sentido de emoção. Então a gente consegue, através da nossa emoção, das nossas memórias, dos nossos sentimentos, da nossa sensibilidade, criar algo, fazer algo muito bonito, muito genuíno, muito próprio. Por isso que eu digo, se você quiser deixar sua marca, esse momento é agora. Essa energia também de Leão pede que a gente se divirta, que a gente trabalhe com diversão, que a gente faça as coisas com alegria, que a gente se conecte àquilo que faz a gente se sentir livre, solto, alegre, sabe? Nada pesado. Então, se você puder trazer leveza, alegria, descontração para esse momento de criação sua, melhor ainda. É uma fase de brilho pessoal e de autoconsciência, mais uma vez. Só que a gente não pode esquecer de qual lunação nós estamos falando. Nós estamos falando de uma lunação taurina. E Touro fala sobre tudo aquilo que tem valor, ou sobre aquilo que a gente está buscando: estabilidade, segurança, durabilidade, qualidade e não quantidade. Ou seja, essa fase aqui, ela está favorecendo a gente a ter consciência
do nosso papel em tudo aquilo que é importante para a gente. Então, se você tem alguma coisa de valor na sua vida e não tem o olhar do dono ali, ou seja, se você não rega as suas plantas, se você não nutre as suas plantas, o que vai acontecer com essa terra? Ela vai secar e a plantinha vai morrer. É importante ter a presença, a sua presença, o seu olho, o seu comando, a sua responsabilidade ali. Eu estou falando muito de responsabilidade por conta de Saturno, que está fazendo uma oposição a essa lua. E já eu vou falar sobre esse grande quadrado no céu, tá? Que está trazendo uma tensão ainda maior. Então, aquilo que a gente quer que se desenvolva de forma segura, concreta, confiante, estável na nossa vida, precisa da nossa mão, precisa da nossa ação, precisa da nossa presença, precisa do nosso comando. Então é uma fase para a gente entender isso, entender que se você deseja que as coisas fiquem coloridas, você precisa ir lá e comprar tinta para deixar a coisa colorida, porque senão, se ficar na mão de outra pessoa, ela vai pintar de cinza, branco e preto e pronto. Porque outras pessoas estão no comando daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Então, se você busca estabilidade, mas você não busca essa sua estabilidade, ou pelo menos não descreve, não planeja a forma que você quer que essa estabilidade chegue até você, aí é aquilo, né? Deixa na mão dos outros, deixa na mão do destino, deixa que os outros façam para que, se caso não dê certo, eu possa responsabilizar fulano ou ciclano, e não a mim mesmo. Né? Então, tem esse lado aí que é, de certa forma, um puxão de orelha para a gente nessa fase. Essa fase crescente pode trazer algumas questões desafiadoras para pais e filhos. Por quê? Primeiro, a gente vai ter essa lua crescente acontecendo no dia 8 de maio, às 21 horas, 21 minutos e 12 segundos. Esse é o momento exato dessa quadratura, tá? Os números aqui estão bem simbólicos também e vai acontecer nesse grau 18 de Leão, ou seja, é a lua 18 graus e 23 minutos e o sol a 18 graus e 23 minutos. Sendo que esse dia 8 é o dia das mães aqui no Brasil e também a casa 5 ou leão tem relação com filhos. Então pode ser que alguma engrenagem aí relacionada à família, lua, filhos, pais, mães, pode ser que essa engrenagem aí aperte um pouquinho esses assuntos, esprema um pouquinho esses assuntos relacionados à relação familiar entre principalmente pais e filhos. Claro que isso aqui pode resultar em coisas muito boas, ou seja, aquele momento que olha, vamos falar sobre aquilo que a gente não falou, quando foi necessário falar, que ficou esse elefante aqui nessa sala de estar e a gente precisa olhar para esse elefante e tirar ele daqui. Então vamos falar sobre isso. Pode ser que situações assim aconteçam, não só nesse dia 8, mas também durante a semana, tá? Porque essa fase aqui crescente, ela tem uma durabilidade de uma semana. Então vai durar até o dia 16, onde a gente vai ter a lua cheia no signo de Escorpião, com eclipse lunar total. Então, essa fase aqui é uma fase entre eclipses. Ela está exatamente entre o primeiro eclipse e o segundo eclipse. Lembrando que o que está se desdobrando essa semana são assuntos que podem reverberar pelos próximos 6 meses, um ano e meio também. Então, pode ser que tenha aí que sair alguns temas dos baús, né, lá do passado, relacionado a segredos de família, situações delicadas, situação financeira da família, assuntos de herança podem vir à tona e coisas do tipo, tá? Por que eu falo isso? Porque o nó do sul está ali conversando com essa lua, assim como o nó do norte, o sol aqui, também em Touro e Saturno lá em Aquário. Esse Saturno fazendo oposição aqui para a Lua pode ser também um revelador de assuntos familiares que estavam ocultos ou guardados em segredo e que pode ser um ajuste de contas. Por exemplo, vamos supor que uma família esconda que um filho foi adotado. Lembrando que Urano está ali também, tá? Então, Urano é aquele que revela as coisas, que surpreende e que também choca bastante. E como a gente está com uma energia muito forte no céu, um grande quadrado acontecendo no céu, pode ser que alguma coisa que estava aqui, olha, guardado a 7 chaves, principalmente assuntos familiares, pode ser que isso saia aí.
do fundo do baú e vem a consciência de todos. E aí, olha, é assumir a responsabilidade por isso, pelas escolhas do passado, que aí é Lua e Saturno conversando ali em oposição nesse quadradão que está aí no céu, com os nodos envolvidos, ou seja, opa, vamos assumir a responsabilidade por aquilo que eu fiz no passado, pelos atos que estão resultando nos frutos que eu vou colher ali na frente, o que eu já estou colhendo neste momento, e assim vai. É claro que esse grande quadrado, já com a Lua em Leão, pode trazer questões um pouquinho delicadas, como, por exemplo, o drama. O drama pode vir à tona. A gente pode ver pessoas dando show, fazendo escândalos, dando chilique, agindo de forma extremamente infantil, soberba, extremamente orgulhosa e egoísta. Então a gente pode ver aí esses padrões de comportamento durante essa semana, tá? Essa fase crescente. Lembrando que a fase crescente é a fase que faz tudo crescer. Então, as nossas emoções dramáticas podem crescer, o nosso egoísmo pode crescer, a nossa soberba, o nosso orgulho, mas também pode crescer a nossa criatividade, o nosso poder individual, a consciência do nosso eu verdadeiro, do nosso eu superior. Ou seja, tem muita luz e muita sombra nesse aspecto, né, de ângulo de 90 graus com um grande quadrado no céu. Só que lembrando que essa lua ela está formando esse grande quadrado no céu, mas não é só o grande quadrado que tem no céu. A gente tem essas conversas muito bonitas acontecendo, a gente tem sextis acontecendo aí, que estão de certa forma auxiliando em trazer uma leveza, uma compreensão, uma boa conversa. Ou seja, a coisa fica dramática, a coisa fica difícil, a gente pode sentar e conversar. Existe uma energia muito boa para harmonizar as situações, para se conversar, para entender e perdoar as pessoas, perdoar os acontecimentos, as falas. Sabe quando a gente olha e fala assim, não, tá tudo bem, eu não vou me apegar a isso, a esse acontecimento. Mas é um período em que as feridas estão sendo remexidas. A gente vai ter aí uma semana de muita ferida sendo remexida e Júpiter vai entrar no signo de Áries no dia 10, na terça-feira. Júpiter entrando no signo de Áries pode ser aquele momento também de muitos acordos, um momento em que a gente comece a usar esse Júpiter de forma justa, coerente, de forma ética, ou se formos para o lado sombra, isso aqui pode virar um barril de pólvora, mas um barril gigantesco capaz de explodir tudo que está ao redor. Então a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa medida. Como Júpiter vai entrar no signo de Áries, com a Vênus em Áries, e com a Lua crescente na energia de fogo, a gente vai ter muito fogo na próxima semana. E esse fogo de Leão, quando a gente não controla, esse fogo ele pode ficar extremamente soberbo, mandão, ditador. Então a gente tem que ter um certo equilíbrio aqui, porque senão pode dar ruim. Tá? Mas junto com essa lua em Leão, tendo essas energias de touro e peixes, mais uma vez, para pessoas que trabalham com criação de conteúdo, arte, cinema, pintura, dança, música, instrumentos, poema, todo tipo de arte vai estar super favorecida nesse momento. A inspiração e a criatividade vão estar a 1000 por hora. Não importa se você é artista ou não, se você é uma pessoa que precisa de inspiração para criar algo, essa fase crescente vai ser maravilhosa para você criar. Mas esteja preparado ou preparada para lidar com feridas, para olhar para feridas, para olhar para questões ocultas, delicadas e seladas lá no fundo da sua alma. Prepare-se para acessar esses assuntos, porque eles podem vir à tona, eles podem se revelar de alguma forma. O se revelar está aqui, tá? A oposição de Sol e Urano para o nodo sul. Então, assuntos do passado, questões que estão lá ocultas e secretas, estão sendo reveladas e está acontecendo uma pressão aqui, olha, para que isso saia desse campo escondido. Porque a quadratura, vocês veem que é um olhando de lado para o outro. Então aqui a gente não sabe realmente quais são as armas que o outro está carregando. Quando a gente está na oposição, a gente sabe o que um está carregando. As coisas estão sendo mostradas. De ladinho aqui, olha, tem um lado que não se revela. A lua ela fica iluminada só até a metade. A outra metade fica
escura. Aqui a lua fica totalmente iluminada. Então tem um lado das coisas que a gente não enxerga. Aqui o que acontece? Está sendo revelado e aqui, olha, está sendo pressionado. Sai do seu esconderijo. É uma pressão para que aquilo ali que não está legal saia de onde está ali, se escondendo. E aí se revela. E aí tem Saturno, que está ali do outro lado, olhando tudo isso de frente. E tanto Lua quanto Saturno são planetas kármicos relacionados ao passado e que podem remexer nessas feridas do passado para que a gente, aqui olha, em Touro, a gente encontre paz, equilíbrio, harmonia, para ter a estabilidade, a segurança e um pavimento totalmente sólido, aonde qualquer coisa possa se sustentar em cima disso, para que as estruturas capricornianas se sustentem nesse solo firme. Então, se tem alguma coisa meio capenga, a gente tem aqui a oportunidade de trabalhar, porque nós estamos em uma fase crescente, a gente tem uma oportunidade de trabalhar para manter esse solo ou para fazer com que este solo se torne realmente firme, fixo, seguro, consistente e duradouro, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre essa fase crescente, um pouquinho delicada aí que a gente tem para esse Dia das Mães no Brasil. É um dia em que podem acontecer muitas revelações, alguns dramas, mas por outro lado, não tem uma energia de briga, de discussão, de bate-boca, agressiva, não tem muito essa energia não. É mais uma energia de revelação e de assumir responsabilidades, de assuntos principalmente do passado. Então, é mais ou menos essa energia e, claro, aquela energia boa, criativa, super alegre, super fluida, que se a gente souber entrar nessa vibração, talvez a gente consiga criar coisas incríveis aí nos próximos 7 dias. Tá bom, pessoal? Então é isso, esse foi o vídeo da lua crescente no signo de Leão. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.